Fábio França, 0-0, uma partida abaixo do Brasil no primeiro tempo, e como a gente já havia destacado no intervalo também. E pela pressão que ensaiou a Colômbia no início do segundo tempo, fica até barato para o Brasil esse 0-0, porque as chances mais claras, claro que a Colômbia também não pressionou durante os 90 minutos, mas ensaiou também essa certa pressão no início do segundo tempo. Qual é a análise que dá para fazer desse 0-0 em Barranquilla, Fábio? E essa pressão da Colômbia no início do segundo tempo fez com que o time da casa terminasse com mais finalizações em relação ao Brasil, né? A Colômbia chutou 12 vezes contra a meta do Alisson, o Brasil apenas 9 contra a meta do Ospina, embora o Brasil tenha terminado com mais posse de bola, muito mais posse de bola, aliás, 63% de posse de bola para a seleção brasileira. Futebol complicado do Brasil, não é, Maurício? Desde o primeiro tempo a gente vinha dizendo, o Brasil estava distribuído taticamente dentro de campo de uma maneira que complicava a vida dos 4 jogadores de frente. Embora os 4 saibam jogar, e isso é indiscutível, eles não tinham tanto espaço para jogar assim. E essa perda de espaço foi proporcionada justamente pela seleção brasileira, né? O Tite começou o jogo com 2 jogadores ali enfiados, o Gabigol e o Neymar com um pouco mais de liberdade, mas atuando tão próximo do Gabigol que deixava o centroavante brasileiro encaixotado, sem espaço para conseguir jogar. O Gabriel Jesus aberto pela direita e o Paquetá aberto pela esquerda. Foi essa a formação do Brasil na primeira etapa toda. Os 4 jogando praticamente em linha ali na frente e empurrando a defesa da Colômbia para trás. Por isso não havia espaço. O Brasil empurrava a defesa da Colômbia para a linha de frente da grande área. E os 4 jogavam por ali também. Então era um bololô danado, né? Por isso tanto erro de passe. O Brasil foi quem proporcionou essa falta de espaço para jogar no primeiro tempo. O Neymar era quem mais tinha liberdade entre esses 4 jogadores. Saía um pouquinho mais da área, tentava flutuar ali atrás do Gabigol, mas isso não foi suficiente para abrir a retaguarda da Colômbia. E quem tinha menos liberdade era o Gabriel Jesus, sempre fixo ali no corredor do lado direito do campo. Eu dizia durante todo o primeiro tempo, havia um buraco, um espaço enorme entre os 4 jogadores de frente e os 2 volantes da seleção brasileira, o Fabinho e o Fred. Um espaço enorme ali na região da intermediária. O Brasil, durante todo o primeiro tempo, pouco aproveitou esse espaço. O Neymar poderia muito bem ter recuado mais para aproveitar esse espaço, se transformar definitivamente num meio armador e tentar puxar pelo menos um dos zagueiros. Ele puxaria 2, né? Porque havia marcação dobrada no Neymar. Ele tiraria 2 zagueiros de dentro da área da Colômbia. E aí, consequentemente, haveria mais espaço para o próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, jogar ali na frente. Ele foi muito prejudicado justamente pela presença do Neymar tão próximo a ele, porque não havia possibilidade ali de troca curta de passes, tamanha presença colombiana ali na linha de frente da grande área. O Fred, em determinados momentos do primeiro tempo, percebeu que havia esse espaço, tentou adiantar um pouquinho, perdeu inclusive uma boa oportunidade chutando da entrada da área, mas não é um jogador que tem esse cacuete, né? E em nenhum momento o Tite conseguiu sair dessa armadilha que foi armada por ele mesmo. O Tite armou a seleção brasileira dessa forma e não conseguiu jogar. Ele tinha no primeiro tempo 2 jogadores de lado, o Paquetá e o Gabriel Jesus, que são jogadores qualificados, mas que não dão profundidade ao time. Não são jogadores de linha de fundo. Então o Brasil não tinha profundidade, porque os laterais também não dão essa profundidade. Danilo e Alexandro são muito mais marcadores do que atacantes. Então o Brasil em nenhum momento tinha profundidade no jogo. Não teve durante o primeiro tempo todo. Começou o segundo tempo também sem essa profundidade. Abria o jogo, mas com futebol muito cadenciado, né? Nem Paquetá, nem Gabriel Jesus conseguiam fazer jogadas de linha de fundo para tentar puxar marcadores para fora da área também. Quando o Tite fez isso no segundo tempo, colocando o Antony de um lado e o Rafinha do outro lado, ele tirou o Gabigol. Então o Brasil passou a ganhar profundidade, mas perdeu um cara ali na área. Então não adiantava muito. Por isso que eu disse em determinado momento que o Tite se perdeu um pouco nesse jogo diante da Colômbia, né? É difícil jogar dessa maneira, com cada um no seu espaço de campo, sem alguém
perto para fazer uma triangulação, para fazer um 2, né? Os laterais do Brasil em nenhum momento chegavam perto dos ponteiros, a gente pode dizer assim, né? Com os jogadores de beirada, aqueles que atuavam mais aberto. Em nenhum momento a gente viu isso. Uma jogada do Gabriel Jesus com o Danilo, do Rafinha com o Danilo, do Alexandro com o Antony. Não teve isso em nenhum momento na seleção brasileira. Então o Brasil ficou muito espaçado, cada um jogando na sua, sem profundidade e sem criatividade nenhuma. Foi o jogo inteiro assim. Da parte final do segundo tempo, o Brasil melhorou, é verdade, mas puramente por questões individuais. No individualismo do Rafinha e no individualismo do Antony. O 0-0 acabou ficando de bom tamanho. De fato, o Brasil criou duas boas oportunidades. Uma no primeiro tempo com o Paquetá, uma no segundo tempo com o Antony. E foi só. Repito, 0-0 de bom tamanho num futebol muito pobre taticamente do Brasil diante da Colômbia.